E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tá Ligado na Cidade. Tudo certo por aí? Se liga no que vai rolar hoje no programa. O assunto da vez por aqui é a saúde do nosso mundo. Será que o planeta Terra está em crise? Para esse debate, a gente convidou o consultor e mestre em desenvolvimento sustentável Fabiano Porto e a geógrafa especialista em agrobiodiversidade Beatriz Carvalho. O microfone do Tá Ligado saiu do estúdio no quadro Tá na Rua para saber o que você faz para preservar o nosso planeta. No quadro Câmara Repórter, a gente te mostra um pouco mais das PANCs, as plantas alimentícias não convencionais. E você ainda vai ficar por dentro do que está rolando na Câmara Municipal com o Lucas Guerra no Atividade Legislativa. O Tá Ligado tá no ar. Recentemente, um estudo da Universidade de Exeter, no Reino Unido, revelou que o planeta Terra está próximo de atingir catástrofes ambientais irreversíveis por causa do quê? Aquecimento global. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Inclusive, segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, um observatório da União Europeia, 2023 fechou como o ano mais quente em 125 mil anos. Olha só. Muita coisa, né? Uhum. Bom, até que ponto isso é culpa das grandes indústrias que poluem o meio ambiente? E nós, meros mortais, qual o nosso envolvimento com essa situação? E o principal, tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar? São alguns dos pontos que a gente vai debater hoje aqui com os nossos entrevistados. Aqui no estúdio já estão Fabiano Porto, consultor e mestre em desenvolvimento sustentável, e a Beatriz Carvalho, geógrafa especialista em agrobiodiversidade. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Gente, para começar esse papo, né, é um assunto muito amplo, mas como que a gente consegue definir o estágio que a gente está atualmente, né? Tanto em nível de conscientização, de forma geral, quanto da situação da saúde do planeta, como a gente disse no começo, né? A gente percebe que as pessoas têm buscado muito mais informações sobre a real situação do planeta e se fala muito, de maneira até bem emergencial, né? Sobre a crise climática, né? A gente está passando por um aquecimento global que é sensível às pessoas, já não é mais uma notícia, uma previsão na TV. As pessoas estão sentindo, comentando ali na mesa do almoço, né? Então a gente percebe que existe um nível de consciência crescente também, né? Não é mais só um alarme, agora é algo que a gente vive e a gente percebe. Uma vez que as pessoas percebem isso, a gente espera também que elas comecem a despertar para os comportamentos que sejam mais sustentáveis, para o nível de consciência crescer. Será que as pessoas estão, de fato, acordando para isso e mudando? Porque, não sei, a impressão que dá, pelo menos assim, né, a grosso modo, é de que ainda soa como algo distante. O derretimento das calotas polares, a gente fala disso há tanto tempo e elas ainda estão lá, a gente sabe o impacto que tem ano após ano. Mas para um leigo ou para uma pessoa minimamente informada, como deve ser boa parte da população, pode ainda soar como algo muito distante de acontecer, né? E você tem toda a razão. Olha, você me fez lembrar assim, um discurso de 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com biodiversidade, buscar essa crítica, né, sobre a relação das pessoas com o planeta, que é a principal coisa da geografia, né? E nesses 10 anos eu não vi uma grande evolução na mudança comportamental. As pessoas estão mais cientes e, né, em uma década a gente tem uma evolução muito grande também no compartilhamento de informações a respeito disso, mas também se gera muita confusão nessas informações e as pessoas vão se sentindo pouco responsáveis, de fato, numa mudança. A gente deve sim olhar para as grandes corporações, para a questão, né, sistêmica, porque é ela quem vai dar direção para essa situação global, mas o comportamento individual, coletivo, em pequena escala, ele é muito importante e a gente precisa sim acordar para isso. E você, Fabiana, como que você vê essa situação toda? Eu concordo com vocês dois. Eu acho que a gente ouve uma crescente preocupação e mais informação sobre a temática, as pessoas estão mais conscientes,
mas também ainda vejo muita distância entre o que a gente está enfrentando hoje no mundo como emergência climática e as ações efetivamente que estão sendo tomadas na realidade. Muito distante, ao ponto de ser até desesperançoso, né? Sem dúvida nenhuma. E agora a gente vai ter uma ideia de como a população está encarando o assunto mesmo. A gente faz uma pausa rápida no nosso papo para a gente dar espaço para as pessoas nas ruas contribuírem com o nosso debate. Dessa vez, a gente perguntou o que você faz para preservar o nosso planeta. Roda aí. Eu faço assim, o básico, né, que é a questão da reciclagem do lixo. Acho isso importante, né? Separar o material orgânico, o que não é orgânico. Em casa eu costumo separar os vidros, os plásticos, né? Manter sempre o quintal limpo, sem água, vasilhas de água, né, parada. Reaproveitar a água da máquina, lavando o quintal, né? A conscientização, principalmente das crianças, poder sempre estar trocando com elas sobre isso, a importância de preservar o planeta, consumo consciente, moda sustentável. Eu busco muito por essas coisas, né, no dia a dia. Economizar água, economia de energia e reciclagem de materiais, guardando, separando tudo corretamente. Eu sou uma consumidora de alimentos agroecológicos e orgânicos. Acho que isso é fundamental tanto para os agricultores familiares que estão trabalhando no campo com insumos orgânicos e que não fazem mal para a terra e para a água, tanto quanto para a nossa saúde, né, que fica sem veneno. Eu moro numa casa de bioconstrução, uma construção de pau a pique em Monteiro Lobato. Então é uma construção que também, se ela for desfeita, não tem lixo nenhum. E a gente composta nossos resíduos, a gente também tem galinhas. E acho que é isso. Legal a gente ver, né, uma pessoa, um exemplo como essa última moça aí que falou com a gente, porque ela traz muitas coisas no dia a dia dela, mas até aquilo que é meio senso comum, a gente sabe, a gente cresce ouvindo falar da importância da separação do lixo orgânico do reciclável. E mesmo isso que, entre todas as aspas, é simples de ser feito, a gente ainda não tem uma adesão adequada, né? Resíduo é dinheiro. Lixo é dinheiro, a gente está literalmente enterrando dinheiro. É isso que a gente está fazendo. Já existem iniciativas no mundo inteiro que reutilizam diversos tipos de o que a gente chama de lixo, né? Para gerar economia, inclusive economia de base comunitária, para gerar desenvolvimento social. Então, hoje a gente está na cidade de São José dos Campos, que tem um aterro sanitário de excelência, reconhecido por sua excelência, mas mesmo assim não deixa de ser uma prática extremamente, diria, não inteligente, você enterrar o resíduo. Porque você tem que segregar, trabalhar, limpar e ressignificar aquilo num conceito de economia circular e tudo mais, né? Então é um caminho longo pela frente e a gente ainda está distante a nível de Brasil. A gente tem muito dos chamados lixões ainda, né? E a Política Nacional de Resíduos Sólidos deu até o final desse ano para a extinção dos lixões. É a terceira vez que adia o prazo e vamos ver se agora se cumpre, né? E, Bia, ouvindo tudo que as pessoas comentaram, né? De forma geral, é o suficiente? A gente ainda pode fazer um pouco mais no dia a dia? E como conscientizar também, né? Infelizmente, não é o suficiente. A gente tem materiais de altíssimo valor que estão sendo desperdiçados todos os dias nas nossas casas. Ainda, né, a gente falou sobre o compartilhamento de informações, como hoje a gente tem acesso. Mesmo assim, existem muitas dúvidas sobre de que maneira eu descartar o meu lixo, e esses materiais de alto valor muitas vezes, né, tomam uma destinação errada. Os próprios eletrônicos são descartados de forma equivocada por falta da gente saber onde levar ou mesmo... Né, mesmo em cidades como a nossa, que tem os pontos de entrega voluntária, né? Ainda tem dúvida, né, de como agir. A maioria das pessoas não sabe o que fazer com aquele, né, com aquele computador antigo, onde destinar. E até assim, a gente, depois dessa destinação feita, quem vai apurar se aquilo tem uma utilidade, qual vai ser, se vai ser um conserto, uma reutilização, ou se a gente precisa, né, desmantelar aquele equipamento para usar os materiais separadamente numa, de fato, reciclagem.
E da minha parte eu falo muito sobre o alimento é muito desperdiçado, então a gente sempre fica atento ao que a gente fala da economia doméstica, né, de que maneira isso toca no bolso das pessoas, porque é uma forma de chamar atenção para isso. Pois é, né, quando pega no bolso aí é a hora da maioria das pessoas pelo menos acordar, Não tem jeito. Pessoal, antes da gente ir para um intervalo, uma curiosidade. Você sabia que São José dos Campos tem um código de edificações adequado aos novos conceitos de sustentabilidade e é considerada a primeira cidade do Brasil que exige que essas regras sejam respeitadas em 100% das obras? A legislação foi aprovada pela Câmara em 2022 e demanda que as construções adotem tecnologias e sistemas de menor impacto ambiental, prática conhecida como Green Building. É a construção verde, né, em tradução livre do inglês. O código determina, inclusive, os processos para obter alvará, licença e habite. E a intenção com tudo isso, o que é? Privilegiar a qualidade de vida em aspectos ambientais e sociais na cidade. Tem também uma outra lei, um pouco mais antiga, de 1994, que criou o FUNCAM, o Fundo Municipal de Conservação Ambiental. O FUNCAM tem a finalidade de concentrar recursos para o desenvolvimento e para a execução de projetos de proteção ambiental e melhoria da qualidade de vida da população joseense. Agora sim, uma rápida pausa no Tá Ligado e já a gente volta. Tá Ligado de volta, hoje falando sobre os cuidados com o nosso planeta, com a Beatriz Carvalho, geógrafa especialista em agrobiodiversidade, e o Fabiano Porto, consultor e mestre em desenvolvimento sustentável. A gente já vai continuar trocando uma ideia com eles, mas antes a gente levou essa temática para o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José e ele comentou sobre as ações no município. Olha só. Primeiro é importante destacar que São José dos Campos incorporou nas políticas públicas o seu desenvolvimento sustentável. Então, desde o plano diretor e o zoneamento apontavam as inovações em sustentabilidade em termos de ocupação do solo. Depois o Código de Obras, abolindo a construção convencional e trazendo a obrigatoriedade que todo o ambiente construído em São José adote o conceito da construção verde, construção sustentável. A matriz de energia, São José é uma das primeiras cidades do país a compor um blend de oferta de energia verde auditável, renovável. Então, a fazenda fotovoltaica, a geração de energia através do aterro do biogás e também programas de incentivo para que o comércio adote os painéis fotovoltaicos, né, através do São José Solar. Né? São José será uma das cidades inovadoras também ao converter 400 ônibus em ônibus elétricos, igual à linha verde. Além disso, o componente verde da cidade, né, a criação de unidades de conservação, a exemplo da unidade de conservação do Parque do Cerrado, um parque de unidade de conservação de proteção integral urbana de 30 hectares, os investimentos nos corredores ecológicos, no plantio, na arborização urbana de qualidade, que fez a ONU reconhecer por 5 anos seguidos São José dos Campos como uma cidade árvore do mundo. Então, são iniciativas que também compõem esse esforço, né, com praças, áreas verdes arborizadas, uma cidade resiliente, sustentável e de qualidade de vida para a população. E olha só, gente, em São José existe o COMAN, Conselho Municipal de Meio Ambiente, que em 2023 completou 40 anos. O grupo é responsável por discussões técnicas sobre questões ambientais. O COMAN é ligado à Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura e se você quiser mais informações sobre o trabalho que o Conselho desenvolve aqui na cidade, pode entrar em contato pelo telefone 3947-8735 ou pelo e-mail curbis.coman, com M de Maria no final, @sjc.sp.gov.br. Difícil esse site, né, Thiago? Então, as práticas sustentáveis têm que fazer parte do nosso dia a dia, mesmo
que em algum momento, né, de repente, a gente nem imagina, né? Me enrolei um pouco aqui no que eu estava querendo dizer, mas mesmo quando a gente não tem ideia do que vai acontecer, isso também faz parte. Como, por exemplo, na hora de se alimentar. O quadro Câmara Repórter de hoje te dá um exemplo disso, olha só. Oi pessoal, eu sou a Bia Carvalho, trabalho com punk já há 10 anos e ando por aí ensinando as pessoas a consumirem os vegetais diferentes de forma segura e adequada, para esse aproveitamento ser o melhor possível. Hoje eu trouxe para vocês uma flor que é a Clitoria ternatia, conhecida por aí por feijão borboleta ou por flor fada azul. Aqui ela está no estado desidratada, que é a forma que a gente conserva ela por um longo período e consegue extrair benefícios incríveis. O principal potencial dessa flor é a cor que ela libera numa água, assim, quando infusionada. E hoje eu vou mostrar para vocês como produzir essa tintura que pode ser introduzida em vários alimentos e bebidas. Um punhado dessas flores em assim um copo d'água ou mesmo em uma garrafa que você possa fazer a infusão e ir usando ao longo do dia, pode produzir uma tintura de um azul muito intenso, que provoca a curiosidade de crianças, adultos, nas mais diversas situações. Dá só uma olhada no que ela faz com essa nossa água aqui. O feijão borboleta, como todos os outros feijões, tem suas vagens e seus grãos também comestíveis. O que pouca gente sabe é que também as suas folhas podem ser alimento, além das suas flores, que a gente usa, assim, para transformar comidas cotidianas, como massas, risotos. Imagina um risoto azul em um evento, ou um sorvete, de repente, para as crianças. É uma forma muito interessante da gente incorporar elementos diferentes na nossa culinária do dia a dia, com alimentos que podem ser encontrados por aí, às vezes nas ruas, ou cultivados nos nossos quintais, ou até num vasinho na nossa casa. Não precisa ter um enorme espaço produtivo para plantar esse feijão que é tão delicadinho. Aqui eu tenho só uma parte dele que pode ser aproveitada e uma única possibilidade, que é assim, como bebida, como infusão. Mas se você quiser, dá para transformar numa infinidade de possibilidades na sua cozinha. E para ilustrar quantas possibilidades são essas, eu trouxe aqui um truque, a mágica da flor fada azul do feijão borboleta. Quando a gente pinga algumas gotinhas de um cítrico nela, limão, laranja, até maracujá, ela tende a mudar de cor, porque é uma planta indicadora de pH. Então, quando muda o pH da bebida, ela muda de cor também. Dá uma olhada na transformação dessa bebida. E aí, Thiago? E aí, Marvin? Gostaram? Claro que eu gostei. Agora eu quero saber por que você não trouxe pra gente isso aqui no estúdio. Puxa vida. Eu trago, gente. Vai ficar pra próxima. Sim. Ô, Bia, você mostrou ali pra gente, né, uma das possibilidades, mas na verdade as punks são inúmeras. E talvez a gente não pense, né, de primeiro momento não traça esse paralelo entre sustentabilidade e punk, ou saúde do planeta e o consumo das punks. As coisas realmente estão, esses dois assuntos, essas duas vertentes estão realmente entrelaçadas? Totalmente entrelaçadas. A gente fala sobre consumo consciente e aí a gente sempre lembra, né, do que a gente compra, roupa, sapato, né, os equipamentos eletrônicos, mas a quantidade de escolhas que a gente faz no nosso consumo para os alimentos é muito maior. Todos os dias a gente faz pelo menos, né, 3 refeições, claro que a gente está tomando como base uma informação geral. Mas 3 refeições por dia, uma média, e nessas 3 refeições a gente vai ter ali alguns ingredientes. Todas essas escolhas interferem na nossa casa, na economia doméstica, sem falar na nutrição, né, da nossa família, mas impacta também na economia global. A gente não sente isso, né? Porque não parece que a gente pegar uma fruta e comer aquela que dá mais vontade naquela hora, vai ter um impacto que vai, né, ecoar aí por vários lugares. Eu brinco muito, né, sobre essa questão das plantas comestíveis, porque a gente limitou esse nosso número de escolhas. A gente sabe o que a gente fez? A gente terceirizou. A gente consome aquilo que vende, aquilo que está no mercado. Mas, enquanto isso, pessoas que têm, como eu, um quintal pequeno em casa, um jardinzinho, passam por cima da comida na ida e na volta várias vezes por dia. E a gente desperdiça recurso,
né, dos melhores, né, que é o alimento que cresce ali, às vezes espontaneamente, que tem a qualidade das suas propriedades, a qualidade nutricional no auge, porque os nossos terrenos são terrenos mais saudáveis do que aqueles, né, da produção gigantesca, né, da monocultura. Então a gente tem ali os orgânicos que tanto se desejam, que muitas vezes a gente remete como um alimento caro, inacessível. E aí a gente perde ser assim, né? Pode facilitar o caminho. Pode facilitar. Mas pelo amor de Deus, você que está assistindo aí, não entende muito, não sai aí pegando qualquer coisa pela frente e comendo não, tá? Vai procurar alguém que entenda desse assunto. Gente, nosso tempo infelizmente está acabando. Quero agradecer muito vocês dois por estarem aqui hoje e pedir, né, para que vocês deixem uma palavra final. Você também, né, Fabiano, estava conversando enquanto a gente assistia o VT, né, de vocês serem os porta-vozes aí da sociedade também no Coman. O que você tem a dizer sobre esse tema para a gente amarrar? Bacana. Bom, primeiro, todos que estão nos ouvindo, procurar nas redes Regeneração Global. Nós somos uma organização social que iniciamos os trabalhos aqui em 2018, que promovemos um pensamento que devemos ir além da sustentabilidade. Nós acreditamos que precisamos focar em desenvolvimento regenerativo, como que nós podemos fazer atividades, ações que gerem impacto positivo e não apenas sustentem o impacto. Então a gente tem diversas iniciativas em curso atualmente, e uma delas é de representação pública. A gente faz parte do Conselho de Meio Ambiente, do Coman e do CMDU, representando a sociedade civil. Então, se você tem vontade de participar desses conselhos de alguma forma, nos procure na rede Regeneração Global, mande mensagem, que a gente sempre, toda reunião do Coman, a gente vai começar a levar iniciativas da sociedade civil para essas pautas serem debatidas também, levando a vontade da população para lá. Excelente. Então, agradecer muito a oportunidade e desejar muito sucesso para vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Bia? Pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto, a oportunidade de despertar as pessoas para essa diversidade e dizer para vocês que tem muito, mas muito conteúdo na internet. A gente está nas redes sociais sob o nome Mato no Prato, então tem lá no Instagram, que a gente usa tanto, né? Vamos usar para ter informações de qualidade que possam mudar as nossas vidas e permitir que a gente tenha um comportamento mais sustentável que impacte a vida da nossa família e da nossa comunidade. Excelente. Pessoal, mais um break aqui no Tá Ligado. Na volta tem quadro Atividade Legislativa. Fica por aí. De volta para o último bloco do Tá Ligado de hoje. E chegou a hora de ficar por dentro dos trabalhos aqui da Câmara. Chegou a hora do quadro Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. Muito bom receber você aqui no Tá Ligado de novo. E aí, Guerra? Tudo bem? Hoje para falar dos bastidores da notícia. Vou mudar, ó. Vim aqui com a camisa rasgada, mas a gente vê aí. Qual é a câmera? Eu não sei, vou olhar para essa, olhar para aquela, mas todas, olha, tá são aqui, todas suas. O que aconteceu aí, rapaz? Nem eu sei. Eu tava trabalhando normal. Um operário se a gente fosse apresentar, então a gente apresentava o jornal, o boletim. Não tem problema, assim, a gente se adequa e traz informação de qualquer jeito, nem que seja com a camisa rasgada. Não, o jornalismo é isso, a gente não para, né? E TV, né? O show tem que continuar. Exatamente. E para hoje, o que temos? Então, hoje eu vim falar de 2 projetos aprovados na Câmara e um em tramitação. O de tramitação, acho que o Marvin conhece bem. Opa. A gente vai falar um pouquinho. Eu sei que vocês estão trabalhando hoje o tema da sustentabilidade. Sim. Então, eu pensei, por que não falar de projetos aprovados nessa área? Com certeza. Um deles é para que São José dos Campos tenha as chamadas árvores solares. Já ouviu falar nesse termo? Conhecem? Não. Novidade para mim. Então eu vou fazer de novo, olhar para aquela tela e falar: Tomita, coloca aí na edição a imagem da árvore. Tô adorando falar isso, a imagem da árvore solar. Pessoal, ela é como se fosse um modelo, um equipamento, uma ferramenta tecnológica, mas ela tem formato de árvore. Ao invés de ter folhas, ela tem placas solares. Então, com a energia solar, você consegue passar para a população diversos serviços. Então, você faz tudo isso de uma maneira sustentável. Ela pode servir, por exemplo, de poste de iluminação. Ela pode carregar o celular. Ela pode oferecer conexão Wi-Fi. Ela pode oferecer, por exemplo, o QR Code com vários serviços. A gente tem um exemplo aqui em São José um pouquinho parecido. Não sei se vocês viram, um totem
de serviço inteligente, que fica na Zona Sul, bem próximo do shopping. Tem um lá que também a ideia é bem parecida com a árvore solar, ou seja, você capta a energia do sol e consegue oferecer serviço para a população de uma maneira bem sustentável. Muito legal, e agora é um projeto de lei em São José. Muito legal mesmo. Sem dúvida. Sim. E a outra matéria é para criar nos viadutos da cidade jardins verticais. Olha que legal. Primeiro que a gente muda a composição visual que a gente tem na cidade, né? A gente não fica vendo cimento o tempo todo, né? Concreto. Traz mais a gente vê pra verde, a cidade. gente vê vida. E não só isso, essa questão do paisagismo, o projeto prevê não só jardim vertical, mas que nas áreas que tem o jardim vertical sejam construídos áreas de lazer, construídas áreas de lazer para a população, sabe? Para descanso, relaxamento, estudo, ou seja, as pessoas usando os espaços que antes a gente olhava e não queria estar, porque às vezes é sujo, é feio. E além disso, tem uma coisa muito legal que eu descobri estudando o projeto, que o jardim vertical, ele não é só importante, ou seja, para o meio ambiente como um todo, para a população, para a poluição, desculpa, mas ele também ajuda na diminuição da poluição sonora, sabia disso? É mesmo? De verdade. Não sabia, o especialista explicou pra gente, eu também não vou saber falar tão bem quanto o especialista. A gente sabendo mas ele que ajuda tá trabalhando nisso de também, uma muito maneira legal, geral, né? Isso é muito Sem bom dúvida. mesmo, a gente vai, de fato, estimular que as pessoas frequentem os lugares que tem vez também, que a gente quer só sossego, né? Não quer aquele lugar barulhento. Não, e cheio é de legal, gente, a informação. cidade tá aí pra isso, né? Por que nós vamos ficar presos em casa se a gente pode viver a cidade, usar a cidade e ter a Câmara de São José criando medidas para fazer não só uma cidade sustentável, mas uma cidade mais viva para a população. Excelente. Legal, Guerra. E o outro Olha projeto, só, o né? Marvin aí, Olha ó, aí, eu tô ele ansioso. já adiantou porque ele sabe do assunto que eu vou falar. O Marvin fez uma matéria muito legal, que São José dos Campos é a 4ª cidade com o maior número de criadores, cadastros de criadores de abelhas nativas sem ferrão. E na Câmara tem um projeto justamente para a gente estar ajudando nesse processo, né, Marvin? Ou seja, para caso tenha abelhas nativas sem ferrão em postes, em áreas às vezes que não são de cultivo, de cuidado, para que não tire essa abelha, ou seja, não mate, né, e leve para criadores, não é, Marvin? Você acompanhou bem isso, viu inclusive um criador, né? O nome é diferente, eu não vou lembrar aqui, é Mélio, como que é mesmo? Você lembra, Marvin? É melipolicultor. Isso, melipolicultor. Olha só, é difícil, gente, é cultura. Mas é muito interessante, porque são muitas, a maior parte das espécies, na verdade, não tem ferrão. A gente acostumou, né, associou a abelha ali ao perigo, mas a maior parte não tem ferrão. Inclusive esses criadores, por exemplo, você pode pedir ajuda para eles num determinado lugar, ali num poste, numa árvore, apareceram abelhas, eles vão recolher, tirar dali, para que elas sejam criadas de forma segura para elas, de forma geral, né? É muito interessante ver isso e, claro, a gente sabe a importância que as abelhas têm para a biodiversidade, para o ecossistema, polinização, ou seja, para a nossa vida, né? E esse projeto, só para deixar claro para quem está em casa, é um projeto em tramitação, ele não foi estudado ou não foi aprovado, isso quer dizer que a Câmara ainda vai estudar isso, colocar em votação e, obviamente, ele sendo aprovado, aí sim torna uma política pública para a cidade. Excelente. Guerra, obrigado pelas informações de hoje, obrigado você também pela companhia, não tá ligado, se você quiser mais informações sobre os trabalhos na Câmara Municipal, só entrar no site da Câmara, câmarasjc.sp.gov.br. A gente vai indo. Tchau.